Boa noite, amigos da Comentadores Esporte Clube. Esse é o Comentadores Notícias do dia 19/7/2022, terça-feira. Estamos aqui chegando. Antes de começar a dar as notícias dos principais clubes aqui de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, quero convidar você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho, curta esse vídeo, enfim, acompanhe o nosso conteúdo aí. Fazemos transmissões de jogos, temos programas de debate e temos agora aqui notícias diárias dos quatro grandes de São Paulo. Sem mais delongas, vamos começar aqui com as principais notícias do dia. Vamos começar pelo líder. O líder Palmeiras, que venceu ontem aí 1-0 a equipe do Cuiabá, num gol aí que deu uma certa polêmica para a equipe do Cuiabá, mas foi o gol número 100. Gol número 100 do Palmeiras da temporada, então a equipe alviverde atinge o 100º gol aí sob os pés de Veron, o jovem da base, que teve aí alguns problemas aí na semana passada, uma certa polêmica aí envolvendo o nome dele e baladas, enfim, mas ele entrou em campo ontem e fez o seu golzinho. O Palmeiras venceu por 1-0 e com esse gol chegou ao 100º gol na temporada. O Palmeiras ganhou no jogo de ontem também uma possível desfalque aí, uma lesão, né, do lateral Piquerez. O Uruguai sentiu uma contusão aí muscular e deve ficar de fora. Não será avaliado, né, mas provavelmente deve ficar de fora da próxima partida do Palmeiras no Brasileirão, que é contra o América Mineiro às 20 horas lá no estádio Independência. Então o Palmeiras, o Abel Ferreira, ganha esse desfalque aí, talvez, do lateral uruguaio. Vamos para o São Paulo. São Paulo tem algumas notícias aí. O São Paulo está perto de fechar e de anunciar o meia, né? Meia volante argentino, o Galopo, jogador do Banfield da Argentina. Especulou-se que o São Paulo ia pagar cerca de 8 milhões de euros pelo atleta, mas o Júlio Casares, presidente do São Paulo, hoje deu uma declaração que vai pagar aí no máximo 6 milhões de euros pelo atleta e deve ser um pagamento parcelado aí para o clube argentino e provavelmente também com a ajuda de investidores. Então tá falta alinhar aí, estão alinhando os últimos detalhes, mas o São Paulo deve anunciar nos próximos dias o argentino Galopo, ou mais um reforço aí para a equipe tricolor para esse restante da temporada. Restante da temporada que tá difícil, né, para o São Paulo, para o próximo jogo que enfrenta o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio, amanhã às 20h30, tem aí cerca de 12 desfalques. Vou ler aqui os desfalques. É entre lesionados e suspensos, né? Suspensos tem o Caleri e o Patrick. Os dois tomaram cartões aí na partida contra o Fluminense no final de semana, que foi 2-2 e também então tem aquela suspensão automática. Mas a lista de baixas e por lesão do São Paulo é bem grande. E aí então o Rogério tem um certo problema aí para enfrentar a equipe do Inter. Arboleda, Reinaldo, Luan, Caio, André Anderson, Jandrei, Léo, Alisson e Miranda, totalizando aí 11 jogadores que desfalcam a equipe tricolor para a partida contra o Internacional que acontece amanhã no Beira-Rio. Então o São Paulo, mais uma vez, o Rogério vai ter que se desdobrar aí, fazer um malabarismo, fazer algumas improvisações para o São Paulo entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. É uma notícia também que surgiu aí no final de semana, mais um caso lamentável, talvez, de racismo lá no Morumbi, dessa vez por parte da torcida do São Paulo contra torcedores do Fluminense. Obviamente, não vou entrar em polêmica aqui, tem que ser tudo apurado, direitinho, qualquer coisa que se fale aí é prematuro ainda se dizer, tem um vídeo, mas uma notícia que saiu hoje é que um torcedor do Fluminense que estava lá no, no Morumbi e acompanhou ali de perto, ele postou aí nas suas redes sociais que, na verdade, o torcedor de São Paulo não fez gestos gestos racistas. Ele estava ali imitando uma pessoa obesa, uma pessoa gorda. E daí passou a impressão ali no vídeo que eram gestos de macaco, né? Mas tem que acompanhar, acho que não podemos fazer julgamentos assim, sem mais provas, precisa ser acompanhado, mas de qualquer maneira, qualquer tipo de ação aí preconceituosa, racista, é lamentável e o clube, acho que, na minha opinião, o clube tem que ser punido, mas principalmente tem que se punir também as pessoas que praticaram os atos. São Paulo fez uma nota de repúdio, todo mundo repudiou, nota oficial, parece que foi identificado o torcedor que fez os gestos, enfim, tudo será apurado aí nos próximos dias, mas fica esse registro aí de que um torcedor do Fluminense que estava lá no local disse que não foi um gesto racista, e sim um,
vamos dizer, um gesto aí contra o gordo, né? Ele estava chamando o torcedor do Fluminense de gordo, mas vamos ver, acompanhar os desdobramentos desse caso. Vamos para o Santos agora. O Santos está envolvido aí, já está meio turbulento o ambiente lá, né? E hoje aconteceu mais um fato para deixar o torcedor santista aí um pouco ressabiado, de cabelo em pé e um pouco preocupado também. Um conselheiro entrou com um pedido de impeachment do presidente e de todo o conselho gestor aí, da comissão de gestão do Santos, no conselho deliberativo do clube. Então, vou ler aqui o nome dele, o Augusto Duarte Moreira Neto, entrou com um requerimento lá no conselho deliberativo, diretamente ao presidente do conselho deliberativo, pedindo o impeachment do presidente. Mesmo que esse pedido aí de impeachment não tenha passado pelos, vamos digamos assim, trâmites legais, segundo o Estatuto do Santos, porque o Estatuto do Santos pede aí 20, pelo menos 20 assinaturas para ajudar, assinaturas que aprovem esse pedido de impeachment, digamos assim, né? E ele não conseguiu colher essas 20 assinaturas, mas ele disse que está dentro da legalidade porque ele entregou diretamente ao presidente do Conselho Deliberativo e assim espera que o Conselho tome alguma atitude no sentido de, pelo menos, votar, apreciar a sua questão de impeachment, esse pedido de impeachment do presidente Rueda e de sua comissão gestora. Ele alega que o Santos aí está sendo, que o Rueda teve algumas interferências, não interferências, teve alguns erros orçamentários. Por exemplo, ele tem lá no Estatuto do Santos que ele tem que destinar uma certa percentual para os esportes amadores, e ele não fez isso. E além disso, ele alega também que o Santos está aí sendo meio que chacota dos outros clubes e por conta dessa gestão desastrosa do presidente Rueda. Então, com essas alegações, ele tenta o impeachment do presidente santista. Vamos acompanhar aí nos próximos dias se ele vai conseguir esse feito ou não. O presidente Rueda bastante pressionado, né? O Santos não enfrenta uma boa fase, demitiu o técnico Bustos. Inclusive, sobre isso, o nosso próximo tópico sobre o Santos, o técnico Lisca, que está praticamente certo, ontem deu aí como praticamente certa a sua contratação, então ele se demitiu, na verdade, lá do esporte, e então agora ele está livre, digamos assim, no mercado, e deve fechar aí, deve ser anunciado pelo Santos nos próximos dias, nas próximas horas até. O Lisca doido, como é conhecido, deve ser o novo treinador da equipe santista. E teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Depois você deixa a sua opinião aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou, se você é torcedor santista ou não. Mas qual a opção do Santos aí após a saída do Bustos é o técnico Lisca que deve assumir aí até o final da temporada, enfim, para tentar salvar o Peixe dessa situação que não está tão agradável na temporada, não está tão bem assim no Brasileiro. O Santos, em meio a isso, o Santos tenta contratações, né? O Santos está próximo de fechar aí com o jogador argentino, o lateral Lucas Blondel. Ele é do Tigres, da Argentina, está próximo aí de fechar com a equipe do Santos. Faltam alguns detalhes aí. A princípio, o Santos queria uma contratação dele por empréstimo, mas parece que vai fechar em definitivo. A equipe da Vila deve trazer aí, então, o lateral direito Lucas Blondel, ele que tem 25 anos. Outro que negocia com o Santos, aí uma negociação ainda não tão perto de se concretizar, é também o lateral direito, também lateral direito, o Mário Fernandes. Mário Fernandes, que é naturalizado russo, jogou até a última Copa pela seleção russa, então está negociando aí com a equipe santista para a próxima temporada. Enquanto uns podem chegar, outros saem, né? O Kaique, o zagueiro do Santos, tinha se despedido durante essa semana, foi apresentado lá no Almeria da Espanha, é o novo zagueiro da equipe espanhola. Então vamos ver como vai ficar o mercado santista. Abriu a janela ontem, né? Então alguns clubes estão contratando, vamos ver como vai ser o mercado do Santos. Com a chegada também do Lisca, vamos ver o que vai acontecer nesse plantel alvinegro praiano. E vamos para o último time aqui do Quarteto Paulista, o Corinthians. O Corinthians hoje anunciou oficialmente, anunciou não, né? Apresentou, né? Tinha anunciado ontem e teve a apresentação hoje do Fabian Balbuena, o zagueiro paraguaio que retorna ao clube. Ele que teve passagem pelo Corinthians entre 2016 e 2018. Ele fez ali 136 jogos naquela oportunidade e 11 gols.
é um bom zagueiro, um excelente zagueiro. Se entrar no time da forma como ele saiu lá em 2018, é um belíssimo reforço para a equipe do Corinthians. Então, deve formar ali uma zaga ainda mais forte para o português Vitor Pereira e recompõe também a saída do João Vitor. Ele foi apresentado hoje na entrevista coletiva e assumirá a camisa número 31 como zagueiro. Aí o 4 já é do Gil, né? O número 3 está com o Bambu. Então ele é apresentado com a camisa número 31, que coincidentemente era do Mantuan. Mantuan que foi na troca lá com o Yuri Alberto, também foi apresentado hoje e também vestiu a camisa 31 lá no Zenit. Então aí fica esse registro, essa coincidência, ambos, tanto o Mantua lá no Zenit quanto o Balbuena sendo apresentados no mesmo dia e com a camisa número 31. Quem também foi apresentado há umas semanas atrás, naquele treino aberto que o Corinthians fez lá na Neoquímica Arena, foi o Yuri Alberto. O Yuri Alberto deve estrear, só não estreia se for por opção do Vitor Pereira, porque hoje o nome dele saiu ali no bid. Então ele está liberadíssimo para estrear pelo Coringão contra o Curitiba. O Corinthians joga amanhã contra o Curitiba na Neoquímica Arena em São Paulo. Outros jogadores que podem aí atuar, inclusive, já apareceram no bid, são alguns jogadores que voltaram de empréstimos. Vou citar o nome de três principais: o Matheus Vital, o Ramiro e o Léo Natel, que são os, vamos dizer, digamos assim, os mais famosos, de nomes mais famosos. O Léo Natel ainda está com uma situação indefinida no Corinthians, pode ser que pode ser que seja emprestado novamente, ou pode ser usado pelo Vitor Pereira, ainda não se sabe, mas o Ramiro e o Vital muito provavelmente serão aproveitados pelo Vitor Pereira. Só não sabemos se eles vão estar em campo amanhã contra o Curitiba, mas eles estão liberados, já está tudo acertado ali no bid. Uma notícia aí que não é especificamente sobre os quatro de São Paulo, mas tivemos aí o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e tem dois paulistas envolvidos, né? O Corinthians e o São Paulo. Então, só para passar os confrontos, o Alexandre no nosso Instagram ele já colocou lá, a gente cobriu lá ao vivo o sorteio, mas só para reforçar aqui no Comentadores Notícias, o Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians, o Fortaleza pega o Fluminense, o São Paulo enfrenta o América Mineiro e o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Então esses confrontos acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, ou seja, na próxima semana, e os jogos da volta só quase um mês depois, lá em 17 e 18 de agosto. Então terá uma janela longa aí entre o primeiro e o segundo jogo. O Corinthians decide, falando dos paulistas, né? O Corinthians decide em casa na Neoquímica Arena, enquanto o São Paulo vai decidir fora, vai decidir lá no Independência, em Minas Gerais. E para fechar o Comentadores Notícias de hoje, uma notícia aí que eu acho que todo mundo gosta de Copa do Mundo, foge totalmente aqui dos quatro paulistas, mas eu acho que vale colocar aqui no Comentadores Notícias uma curiosidade. Ai, meu dinheiro. A Panini anunciou a data de lançamento do álbum da Copa do Mundo. Quem não gosta de colecionar figurinhas da Copa do Mundo? Eu sou um colecionador de figurinhas da Copa do Mundo. Então a Panini anunciou aí quando será lançado o álbum oficial da Copa do Mundo. Será lançado no dia 15/8. O álbum terá 670 figurinhas, com 80 figurinhas raras e 50 figurinhas especiais. Custará o pacotinho aí de figurinhas com 5 cromos, custará R$ 4, pouco salgado, né? R$ 4. O álbum de capa dura aí, aquele mais chiquetoso, mais chique, tal, R$ 44,90. E o álbum mais simples ali, aquela capa mole, aquele mais simplão mesmo, R$ 12. Então, anúncio aí da Panini a partir do dia 15. Já podemos adquirir nossos álbuns da Copa e começar já entrar mais ainda no clima de Copa do Mundo. E é isso, amigos. Por hoje é só. Comentadores, notícias de hoje, dia 19/7. Amanhã tem mais. Boa noite. E aqui, Comentadores Esporte Clube. Aqui o comentário é diferente. Abraço.